da live com o seu Ernesto, tá? Decol Eletrônica, vale muito a pena seguir o perfil dele. Então, pessoal, já parte 2 a gente vai passar mais uns 20 minutinhos aí na guerra com as placas eletrônicas. E quem não assistiu a primeira parte, vai ficar disponível no meu Instagram por algum tempo, depois eu vou tirar e vou colocar lá no canal do YouTube. Beleza? top demais, tá? Então, pessoal, foi muito bacana a primeira parte, assim, passou voando e você não sabe como é que a hora passa quando a gente começa a conversar. E daqui a pouco o seu Ernesto está voltando, acho que e nem eu trouxe água aqui para perto de mim. A gente tomar uma aguinha eletrônica. Andrade, um abraço, cara. Valeu mesmo pela interação, tá? E você falou sobre o VRF. Eu vi a pergunta lá sobre o VRF. E sim, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A descarga de energia direto aí no circuito e acabou danificando o circuito de ventilação, não foi isso? Do VRF, você falou? Então, verdade aí, tem tudo a ver. Valeu mesmo a participação, Andrade. Ó, Sandro também está por aqui de novo. Batista, HVC Clenói. Onde eu aprendi esse nome? Mas é um cara fera da poxa. Tem um Instagram top demais. Tá? José Fernandes, Decol já chegou, já está por aqui, já solicitou. Deixa eu trazer ele de volta. Simbora. Tem o RW Engenharia e ar-condicionados, cara, muito top. Seu Ernesto, a gente vai conversando e o tempo passa, e o relógio tá na cara da gente aqui, eu não consegui ver, velho. Quando eu vi o Instagram já tava dizendo, 30 segundos vai acabar. Pô, velho, é Tá fogo vendo? demais. Mas assim, valeu Tá se, mesmo, né? você tá se Lenói é monstro, divertindo, né? verdade, verdade. Elias, um amigo aluno também que tá por aqui. Top, top mesmo. Tu tá, É, tu tá se divertindo, é vamos, isso? é bom, né? A gente tá aqui distraído, é muita informação, a gente discutindo, é top demais, é top demais. Vale muito a É, pena. Pessoal, como a gente tá na segunda live, vale a pena a gente enviar o avião de novo, né? Vamos enviar um aviãozinho aqui. Poxa, velho, é muita gente. Eu vou enviar o aviãozinho porque a gente fica mais umas meia hora, senhor Ernesto. A gente opa. terminar de mostrar as placas do condensador e aquela da evaporadora, que eu até pedi para o senhor mostrar aquela Vamos, diferença entre on-off e inverter, placa de evaporador on-off vamos. e inverter, né? Tá na mão. Top demais. Vamos embora. Zé Tá na Cavalo, mão. aquele abraço. Tá de volta ele também. Seu Ernesto, isso aí é o que agora? Deixa eu ver. Ah, é só para você conseguir ver que tinha o número, dá para ver o número agora? Opa, dá para Eu ver tô o vendo os número aí? números aí, ó. Tô dando aqui 36870. Isso então, o que eu queria mostrar é isso, que a Zepron, tá vendo? Apesar das placas serem iguaizinhas, mas, mas elas têm um programa diferente, né? Tanto que a fábrica até identificou aí pra gente aí, né? Então tem que tomar esse cuidado. Muitas vezes o que acontece? Essas placas, você olha para a Um cara abraço, delas, Renan. elas são iguaizinhas. Aí o sujeito joga uma Sim, sim. placa lá e o que vai acontecer? Muitas vezes a placa vai funcionar 20 minutos e aí vai apresentar um erro. E aí o sujeito vai Hum, ficar achando que é erro de compressor, que é erro de sensor, que está em algum lugar o erro. E não é. Quem fez o erro foi você. Eu já tive casos aqui, como a LG tem as Eprons que são casadas. O sujeito olha lá, duas máquinas iguais penduradas lá, e aí arranca a placa de uma e joga do lado lá da outra, e continua sem funcionar. E aí traz para cá, só que aí já trouxe com a Epron trocada. Pronto, e agora para descobrir, para resolver? verdade, verdade. Então Verdade. Então, tem que pessoal, esse tomar. daí seria a placa da Midea, não é isso? É da Midea essa Isso. daí? É, me É da der Midea, carne. que tem uma diferença entre aquela que só é frio e aquela que é quente e frio. Então, o Isso, EPROM é diferente, tem um programa diferente, e é isso. possível você substituir a placa parecida, na mesma sendo parecida, É, idêntica, mas só é. a simples mudança, a Tá aí, mudança ó. de ela ser quente e frio, o circuito impresso no EPROM, da memória dela, pode ser diferente. Então, o seu Ernesto está mostrando O isso aí. programa que está interno, que está escrito na memória, é diferente. O programa dela é diferente. Mas você olha para as placas, olha lá. Mesma coisa.
Só que você Perfeito. tem programas diferentes. Então isso ocorre muito, então ocorre em todas as marcas. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Seu Entendeu? Ernesto, ultimamente, tenho falado um pouco sobre inverter e tá com a galera lá na sala de aula, e eu tenho Né? dito, ó, inverter é um estudo sem fim. É, Por que é, motivo? Porque as placas, elas parecem as mesmas, mas não são. O é. fabricante, ele consegue melhorar a eficiência da máquina, Muito. substituindo os componentes e alterando a programação da máquina. Então, Sim, inverter é um estudo sem fim. É preciso sim. você começar agora e não espere que não vai acabar, não, tá? Vai continuar aprendendo, 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 aprendendo. Então, Outro dia essa diversidade de placa aí nos ajuda, sabe? Porque a gente é consegue ver um pouco da gigantesco. diferença entre uma e outra. E é um trabalho hercúleo, porque a gente está aqui fazendo na unha, na raça, todo mundo que está aí, lá o Ander e tantos outros aí, Gabriel Lima, professor Roberto Messia, Ricardo Politi, tanta Verdade. gente boa aí, descobrindo na unha, descobrindo sem apoio de ninguém. Os fabricantes não querem, na verdade, que a gente descubra, que a gente mostre, que a gente conte, que a Eles gente querem vender saiba. placa, né? Eles querem vender Quer placa. vender placa, quer vender a máquina inteira, né? Então a gente fica aqui tentando, aprendendo, lendo e cavucando e arrebentando a cabeça para poder pensar um pouquinho de conhecimento daqui e dali. E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente adora passar esse conhecimento para a galera e a gente está aqui para isso, para tentar Claro, ajudar. claro, claro. E a Pessoal, galera ó, tem que entender que. envia o aviãozinho aí pra galera, tá? Pra galera também chegar. Porque é o seguinte, só fazendo uma pequena revisão da live até anterior, que é o seguinte, a gente mostrou umas placas Samsung, não foi isso? Umas placas Sim, Samsung, e até mostrou que a similaridade entre a placa de 9 e 12 mil da Samsung, inclusive o seu sim, Ernesto atentou aí em mostrar que na Samsung existe um jump, né? Um jump sim, dizendo uma é 9 e a outra é 12. Então, quando está sim, sem jump, ela trabalha na 12 mil. Quando está com jump, ela trabalha na 9 mil. E outra coisa que ele mostrou da Samsung, já os modelos mais recentes, se não me engano, da Samsung, ela vem com. Ela vem não, a Samsung disponibiliza uma memória cartucho que pode recuperar parte dos problemas do defeito que venha a ser dado na EPROM. Então, sim. é preciso. Até. Está com ele ainda aí, seu Ernesto? Da memória? Aquele chipzinho da memória. Tá Então, na esse mão. daí, ó, é o chipzinho da memória da Samsung, tá? Que é vendido no mercado. Qual é o preço disso aí, seu Ernesto? Vai variar muito, você vai achar aí de R$ 50, eu já vi até R$ 300 aí nessa faixa, O varia Ernesto só demais. disse que era caro. Eu sei que o senhor trabalha com eletrônica, né? Mas R$ 50, o cara vai cobrar o conserto da placa ao cliente. Mas eu tenho muito, não vou falar, deixa eu falar. Tem, tem muita gente que acha caro, viu? Vou falar pra você, não é fácil Meu não. Deus, R$ 50. Então, o que é que acontece? Esse chipzinho aí, na Samsung, tem um cartucho que pode recuperar parte das falhas que a EPROM vem a dar. Que a Então, placa essa vem é a Samsung. apresentar. A placa apresentou alguma falha, então ele meio que Isso. recupera. Não são todos, mas pode recuperar parte das falhas aí que a placa vem a trazer. E aí, Recupera. quando chegamos na Midea, seu Ernesto mostrou aí algumas coisas da Midea, inclusive algumas coisas como um relé, né, que a placa tem, e que Hum, vai fazer o acionamento, tentando eliminar o pico de corrente para o circuito, hum. diretamente para o circuito, mostrou o PTC, não foi isso? Sim, sim, PTC. E sim. aí, essa informação trouxe para a gente, até para a gente testar algum componente como tipo o próprio relé, que pode dar defeito. Isso aí é o que, seu Ernesto? É o saquinho, é a etiqueta da EPROM original, né, da Com a Samsung, referência aí, né? com a referência da placa e onde ela vai ser utilizada. Tente Esse colocar, tente colocar modelo. essa etiqueta na sua outra Deixa eu, câmera, deixa eu colocar para cá, deixa eu virar para na cá. frente. Aí, Sim. aí, Coloque aí ela já aí dá pra gente. Porque aí para a galera dar. já consegue pegar essa informação aí do chip É, da, essa é da para colocar. Samsung. Cadê minha? Tá lá. A gente se perde no Afaste um negócio pouquinho. aqui. Tá vendo? Afaste só um pouquinho. Pronto. Olha aí, ó, a informação. Isso aí seria aquele chip memória da Samsung, que pode Isso. recuperar parte dos problemas que vem da placa, né? É para uma Beleza. determinada, para Cadê? aquela determinada placa. Aquela, por exemplo, é 18, é um modelo AR de 18 mil, né?
Atrás dele Então, tem outra tá aqui, referência? aqui o modelo aqui, ó. Tá vendo aqui o modelo? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tô vendo aí, Olha lá. AR18, Isso, a JSS, R18J. Isso, esse é o modelo da condensadora. Esse é o modelo da entendido. condensadora. Então, essa memória é para essa Perfeito, condensadora. tá? Pessoal, tá Aí, gravado e vai ficar aí a informação para quem quiser. E pronto, acabou-se, né? Essa é a ideia. Boa demais. Deixa eu ver aqui, ó. O nosso amigo Andrade, que está participando bastante com a gente, ele falou: professor Ernesto, existe algum diga. procedimento que possa ser feito em campo para Ah, verificar se a EPROM está realmente avariada? ah, Porque já peguei erro de EPROM e substituí ela e foi resolvido. sim. Existe algum teste que possa ser feito na EPROM? Existe os mesmos procedimentos que a gente pode fazer na bancada. Se você tiver o conhecimento de eletrônica, você vai poder fazer em campo. Agora, por exemplo, a Samsung, ela dá lá a informação nos três LEDs lá, que é erro de EPROM. Por exemplo, às vezes quando está os três LEDs acesos da placa da condensadora, pode ser que seja EPROM. É possível você carregar a EPROM lá e espetar naquele soquete, né? Tá aqui o soquete, em campo mesmo, tá aqui o soquete dela. Em Sim, campo sim. mesmo, você carrega se for a 9, se for a 12, se for a 18 ou a 24, todas vão ter esse soquete. E aí você pluga ele sem problema nenhum, vai recuperar. Às vezes acontece, às vezes acontece. Em outras máquinas que são soldado, eu acho que em campo fica mais complicado, que são os casos dessas aqui, da Midea, por exemplo, Midea Carrier aqui, por exemplo. Você tiver quando a máquina ela está soldada, né? E aí você tem que, para você fazer em campo uma solda dessa, é um pouco chatinho. É possível? É É verdade. possível, mas é um pouco já mais chato, É. né, de fazer, já vai tomar mais um tempo. Quando ela ficar meio maluquinha, os erros que ela apresentar não condizer com a tabela de código de erro, que isso é uma informação muito importante. E EPROM, né? O código de erro ele é muito importante para dar uma orientação da onde procurar o defeito. Se ficar muito maluco, tipo, como eu já falei, às vezes você está tudo normal, a máquina funciona há 20 minutos, gela direitinho e resolve parar. E não apresenta código de erro nenhum. É possível que seja EPROM. Aí É. você. Quem chegou por aqui agora foi Cowboy. Cadê Cowboy? Dá um alô aí, cara. Opa! Cowboy, bicho, é um cara arretado, Daniel Bessa, velho. Eu tenho muito Daniel apreço. Bessa. Assim, ó, a gente nunca se viu, mas eu tenho um apreço do caramba com o Daniel Bessa, velho. Me colocou no É, grupo do WhatsApp muito massa. Então, um abraço show. aí, um abração, Cowboy. Aquele abraço. Tamo junto. Opa! E eu não sei quem é que tá devendo. Acho que é você que tá devendo a live comigo. Eu já tentei entrar em acordo com você, mas você não chegou. Mas a gente vai fazer a live, viu? Eu É quero um uma live com o prazer. Cowboy, velho. Cowboy é um cara, velho. É o cara, Prazer, tá? todos que estão aí, é um prazer enorme a gente poder estar passando um pouquinho aí pro pessoal aí, tentando ajudar. É um mundo muito vasto, é gigantesco, é difícil de passar, né? Ainda mais assim, sem muito recurso, né? É, Audiovisual. E ainda falando um pouco sobre a EPROM, e aí o senhor falou que é possível identificar algum erro de EPROM, e o Andrade estava falando como é que se identifica. E o Andrade até colocou uma postagem, e visualmente, e também, hora ou outra, você vê uma EPROM que ela esquentou, ela estourou. Acontece Ah, algumas coisas desse tipo nu- lá. Então, nunca, pode acontecer, eu nunca peguei, nunca vi, eu mas já é vi, ele possível, já é viu, eu também já possível, vi. é Eu já possível. vi. Então, pessoal, tem alguns falhas que é visual, mas a É, principal é quando ela dá um código de erro. A é, máquina deu um código de erro, e aí é feito erro de EPROM. No caso da Samsung, acende os LEDs sim. todos. Mas no caso da Midea, se eu não me engano, o erro é 1 da Midea, é EPROM. Se eu não me engano, E1 é erro é 1. comunicação. E1 é Comunicação é zero, né? comunicação. É zero. É, aí tem que Acho que é ver. zero, né? O da É zero que Midea, é. o que eu já vi erros de comunicação, erro de EPROM, ela não informou erro nenhum da tabela. Ela ficou dando erros malucos e não informou nada, não deu para concluir nada, então a gente vai lá e regrava a EPROM, troca a EPROM e aí, pô, beleza, volta a funcionar. Ou a placa nem funciona, muitas vezes eu já tive muitos casos que a placa nem não chega nem a partir o compressor, por exemplo. Ela até liga no primeiro estágio, na hora de partir o compressor ela não parte, não parte, não parte. Aí é um erro físico lá na EPROM e a gente Entendi. troca e volta a funcionar. Como é o nome dele aqui, rapaz? Ele botou.
Nelson, acho que é Nelson, FN Nelson. Vocês são covardia, obrigado. Dá vontade de ir. Valeu. Não, cara, a gente tá aqui para ajudar, velho. A ideia é essa, a ideia. Acho que. É que Eu esse acho, povo eu acho o seguinte. não sabe quem é o professor Neto, então, se soubesse quem é o professor Neto, que é Não, fera demais o negócio. rapaz, ó, eu fico assim, acho que eu, seu Ernesto, Cowboy, Ciclos, Fabrício, Gabriel, professor Léo, o nosso amigo Marlons, da Descomplicando a Aclimatação, Marcelo, uma galera enorme, Job é o cara, até hoje a gente trocou uma ideia, é provável que a gente faça uma live ainda essa semana com o Job. Então, meu amigo, olha, a gente está aqui para ajudar. Eu acho que a gente tem uma missão nesse mundo e não é guardar informação, é disseminar informação, é trazer informação. Então, É, eu sinto o maior prazer em distribuir o que eu aprendi. Eu estou aqui aprendendo muito com o nosso amigo Ernesto, né? Que, poxa, hum, tem trazido bastante coisa aqui para a gente, inovando um pouco essa parte de inverter, que ainda é um medo, é um susto. é. Então, agora chegou a hora do defeito, Ernesto. Acho que Pode instalaram tanto esquecer. inverter e agora chegou a hora do defeito, né? Pode esquecer o medo, pode se abraçar. E eu aqui na região, eu estou aqui apoiando já há muitos anos. Uma galera, tem mais de 200 instaladores aqui que estão todo dia aqui com a gente. Todo dia me ligando, me chamando no WhatsApp, pedindo informação. Tem casos aqui que a galera chega com as placas todas na mão e fala assim para mim, olha, tá acontecendo isso. Fala, filho, então você junta tudo isso aí e volta que o problema tá lá, né? Mas como assim? É verdade, cara. Não vou nem abrir a ordem de serviço, cara. Você não precisa gastar dinheiro comigo. Às vezes o cara chega com as placas da Samsung, por exemplo, pô, a 24 mil. Chega com a placa da evaporadora, com a placa da condensadora. Chega aqui e fala pra mim: olha, sabe o que tá acontecendo? O LEDzinho amarelo tá aceso, ela funciona e para. Fala, filho, então junta tudo e volta lá. LED amarelo aceso é o ventilador da condensadora que tá parando. Pode voltar para trás e troca lá o motor do ventilador que vai resolver. Não precisa deixar nada para consertar, não precisa nem ter tirado, né? Então acontece muito isso aqui, né? E a ideia Tá. é essa, Ó, livro fechado não serve para nada, né? perfeito. Seu Ernesto, e aí eu queria que a gente tá com 17 minutos e eu queria só entrar nesse tema que eu prometi que a gente ia entrar nele, que foi a placa da evaporadora. Seu Hum, Ernesto, existe placa de evaporadoras on-off, né, que é a split on-off, e placa evaporadora da split inverter. sim, Embora o gabinete da evaporadora, o gabinete em si é o mesmo, o gabinete, né? né? Mas Onde inserido ela lá vai, dentro existe tecnologias diferentes. sim. E eu creio que não é possível trocar uma placa inverter por um on-off. Não é Não, possível. não. Mas eu queria saber Assim, exatamente, existe um fisicamente, determinado caso. é, fisicamente, eu queria que o senhor mostrasse essa placa aqui é on-off, essa placa é inverter. E aí o nosso Sim. amigo Andrade, ele fez uma pergunta inserido nesse contexto. Quando é que a placa está morta? Porque ele disse, Ah, está chegando tensão, o fusível está inteiro, mas a placa não responde. E eu sim. creio que, entendendo assim levemente de eletrônica, porque o mestre é o senhor, mas além da entrada da energia e do fusível, existe aquela parte de rebaixamento da tensão, um trapo e Isso. tal. Então, Fonte que pode estar com secundária. defeito, a Sim. fonte secundária, primária, secundária, que vai alimentar a placa. Aí o senhor dá essa luz aí, me mostre o que seria a diferença de placa on-off e placa inverter, do evaporador, Bel- tá? Beleza, vamos lá. Eu vou começar por uma convencional aqui da Midea Carre e talvez até outras marcas, porque a Midea responde por 5 marcas no Brasil hoje, né? Acho que É, todo mundo sabe, né? que a Midea, mas vale a pena a gente ressaltar. Eu me lembro que a Midea, ela trabalha com a Midea, Toshiba, Carra, Spring, Conf, TCL, Conf, isso TCL, aí. Isso, acho tem que umas carras todas. Admiral também, Admiral. Só que nem todos têm linha inverter, né? Só alguns, a É, Midea é. tem inverter, Eu acho que mas assim, agora vai ter que estar todo mundo, até porque é lei, né? A partir de 2021 vai ter que estar todo mundo dentro do inverter, vai estar saindo da fábrica inverter, né? Então não tem mais como correr, né? Para poder classificar lá dentro da energia A, B, C e D lá, vai ter que ser inverter, então isso aí não tem mais jeito. Tempestar, Comeco também, a Comeco também pegou o corpo da Midea, a Midea pegou a Comeco. Essa eu não sabia, não. É isso aí. É Na muita. feira, Eu eu acho que, lembro. na verdade, a Midea já manda no mercado há muito tempo, né?
Só que É, ela não tinha sim. saído com o nome dela. Então, uma É, série de máquinas é fabricada e produzida pela Midea. é Acho que agora a Midea está gigantesca lá tomando na conta do China. resto. É gigante na China, né? A fábrica é do tamanho de uma cidade aí, acho que do tamanho da cidade de Santos, é uma cidade enorme, é muito grande. No Brasil tem acho que 5 lugares aí que tá a Midea instalado aí. Montadora, verdade. É Seu muito Ernesto, grande. mostra aí essas placas de evaporadoras aí para a gente ver a diferença. Vamos lá, essa aqui é uma convencional, não sei se está escuro, se estiver escuro tu me fala que eu troco, Eu tô conseguindo ver. Eu não sei se o tá pessoal tá conseguindo. vendo, mas eu tô conseguindo ver a placa assim. Tu conseguir, senão eu troco a câmera lá e a gente vê na outra que a outra tá mais clara. Então, o que que acontece aqui? Nessa placa aqui, você tem algumas coisas, como um transformador, para fazer uma fonte, Hum, a fonte que você acabou de falar, mais baixa e tal, sair de 220 para fazer 12 volts e 5 12 volts. volts, 13 às vezes. Isso. Essa a gente costuma falar 12, né? Oscila aí 12, 13, 14, até 14, 15 volts, né? A gente costuma falar 12. Normalmente você encontra dois reguladores, um para 12 e um para 5 volts nessas placas aqui, né? Esse aqui é um 6 regulador que vai entrar 12 e vai sair 5. 5 volts porque o microcontrolador vai trabalhar com 5 volts, né? Essa é uma fonte que usa um transformador, que a gente chama de fonte linear, né? Usa um transformador de força, vai retificar e vai fazer essa tensão baixa aí, né? Tá aqui ó, os diodinhos e tal, para fazer a tensão baixa. Essa placa é uma placa convencional, tá? Uma placa que vai utilizar aqui o motor do ventilador, igualzinho da mesma coisa de uma inverter, tá? O retorninho do ventilador, o capacitor está faltando aqui nessa placa, o capacitor do ventilador, Tem um mesmo, capacitor aí que tem até a simbologia aí, mas só foi que foi isso, retirado, né? foi tirado, essa é uma placa que está em manutenção. Então, o que que acontece? Os circuitos que você vai encontrar aqui, eu vou pegar outra placa ali. Ó, essa aqui é uma inverter. Essa Hum. aqui já mudou bastante essa placa aqui para uma inverter. Por quê? Porque aqui já usa aqui usa o chopper, ó. Aqui já usa Para circuito secundário. para fazer a fonte secundária já é uma fonte chaveada, que a gente fala fonte chaveada com chopper, tá aqui o seisinho do PWM, já é uma fonte chaveada. Mas está aqui o reguladorzinho que a gente estava vendo lá na outra lá, né? Agora, aqui Sim, o sim. microprocessador, que é um outro formato, mas é um microprocessador da mesma coisa. Agora, o detalhe é Esse. que você. Diga. Não, pode falar, pode falar. O detalhe é que aqui você vai encontrar dois fotoacopladores, a gente está vendo três, mas basicamente tem dois para fazer a comunicação. Nas placas Sim. que são inverter, você vai ter sempre o terminal S, o terminal de comunicação, que você não encontra na placa convencional. A placa convencional, você sai de cima do, Do do, relé. do relé para ligar e desligar o compressor. É fixo, on-off, né? Liga e desliga. Ah, Aqui não. a minha pergunta, o que é que esse relé está fazendo aí na inverter? Esse relézinho aqui está fazendo praticamente nada, mas na verdade ele faz. É para poder mandar a alimentação de 220 para fora, no caso de algumas placas. Tem algumas placas que é alimentado por dentro. Essa placa aqui, ela liga, ela inicia, faz todo o protocolo de Ah, iniciar, e aí em seguida ela manda 220 para fora. ela Isso manda está determinado 220 no para o software. condensador. Para o condensador. Passa por aqui, No caso, mesmo seria. sendo inverter. Sim, eu entendi. A questão é que a alimentação primária da unidade condensadora parte da evaporadora, nesse caso. Isso, nesse caso aqui, parte da Porque evaporadora. aí é quando eu entendo que essa placa inverter que o senhor está na mão, a alimentação dela é na unidade evaporadora. A alimentação mesmo, daqui vem da água. Isso, Então, exatamente. Só tem alimentação aqui. ela não vai ter se a alimentação for lá no condensador. Isso, exatamente. Algumas, Perfeito. a minha ideia, Carre, ainda algumas até mantém, mas nem usa. Tem umas LG que também mantém o relé aqui, mas acaba não usando. Ficou no meio do caminho, porque isso aqui, como estava na linha de produção, acabou ficando. O que eles fazem é modificar a programação, o software, e aí utiliza ou não utiliza.
algumas máquinas foram modificadas para ser alimentado por fora, isso aqui acabou ficando meio que inútil, mas ainda serve para Entendi. poder ligar a parte de potência, fazer um on-off, E né, aí na parte de até potência. me veio uma gambiarra na cabeça, né? Que a gente é tentado a fazer gambiarra, sabe? Que eu digo, se por acaso esse relé dá defeito, embora ele seja fácil de trocar, é Ah, possível você pegar e jogar a alimentação direto sem nem passar por ele, nem precisava. sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é possível, não tem problema nenhum, vai funcionar. Tá É vendo, que Marcelo? A assim, tentação da gambiarra aqui, a tentação. então, basicamente, sempre quando você tiver uma placa inverter, você vai ter sempre um terminal de comunicação, você sempre vai ter esses fotoacopladores aqui na grande maioria, você vai enxergar fácil nas placas aqui os fotoacopladores, seja na LG, seja na Samsung, né, na grande maioria. Só na Fujitsu que muda um pouquinho, que eles usam outro formato. Mas Entendi. sempre a diferença básica é essa. Agora, e a programação, né, do microcontrolador que vai ser Que é outra, né? totalmente diferente, verdade. Vai modificar. Lembrando que quando se trata de placa inverter, né? A Sim, evaporadora, seu Ernesto, e aí eu queria saber, quando a gente fala da on-off, a placa da evaporadora é simplesmente a placa-mãe da máquina, porque lá no sim, condensador não tem nada, isso, não isso, tem isso. nada. E Na quando se grande trata, maioria, né? Tem alguns casos na que grande maioria, né? Eu tô falando as máquinas tem umas pequenas, né? Tem umas KR36, Que 24 mil usam que as tem uma placas plaquinha lá e lá, né? tal. É Né? verdade, verdade, verdade. Apesar de não Tem a ser Itachi, inverter. a Itachi também tem placas no condensador, enfim, algumas. É, Mas a linha baixa, eu digo a linha baixa dela, tipo sim, 9, 12, 18, às vezes 24 em sim, diante, já corre risco de você encontrar umas placas lá dentro. sim. Mas assim, as placas, essas placas de inverter também, a evaporadora é também a placa-mãe? Na inverter? Não, Sim. não é. É preciso, é o conjunto, né? Tanto a placa da Ele é um conjunto, evaporadora então. como é um conjunto, tanto placa da evaporadora como condensadora. Tem que trabalhar junto, é comunicação, não tem jeito, o programa se conversa e precisa das duas. Não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? Então, inclusive aqui para manutenção, eu sempre falo pro pessoal, gente, traz as duas. Me diga uma coisa, nessa placa inverter aí, esse motor já é BLDC nessa placa? Eu não vi o Nessa, capacitor nele. Então, nessa aqui, não, olha aqui. É isso que eu até esqueci de falar. A da convencional, que você sabe é normal, né? Um Sim, sim, motorzinho de sim. Tá ventilador aí, comum, tal. verdade. Essa aqui usa o mesmo motor. Mesmo motorzinho, o Hum, capacitor tá também é aqui. AC. Mesma coisa, também é AC. É uma geração que ainda não era totalmente inverter. Existe, os fabricantes já estão fazendo isso há mais de 10 anos no Brasil. É engraçado que a gente está falando sobre inverter como se fosse uma novidade, mas os caras Não estão há é, né? 10, 20 anos. Não, estão há 10 a 20 anos fazendo isso. No Brasil, né? No mundo, cara, em 1970 já era tudo inverter lá no Japão, né? Nos anos 70, né? Então, é assim, o que acontece? Como os fabricantes vêm se adaptando no Brasil, então ficou essa confusão. Tem máquina, por exemplo, como a 9000, essa 9000 da Samsung, que Hum. não tem motor BLDC para ventilador, nem na evaporadora e nem na E nem na condensadora. condensadora. É motor Verdade. AC. Se você pegar a 18 e a 24 mil da Samsung, aí sim. Aí você já tem, tá aqui o conector do motor, Hum, o conector do perfeito. motor do ventilador já é um conector do motor de BLDC, tanto na evaporadora quanto na condensadora. Agora, você pega carriers está misturado. Existem alguns modelos de carrier que na condensadora tem motor BLDC e já na evaporadora é motor AC. Isso está muito mesclado, né? Agora, evidentemente, isso influencia diretamente na economia, né, do equipamento, né? A tendência, eu imagino que seria ou deveria todas as máquinas serem BLDC, tanto na evaporadora quanto na condensadora, para poder você ter um consumo elétrico mais baixo. Mas Verdade. a Samsung já fez Verdade. umas máquinas, essas máquinas mais novas aqui, utilizando o motor AC ainda, né? Então Verdade. a gente Ainda fica está com meio, AC. e é uma máquina relativamente nova, a gente fica meio sem entender, né? Agora você E pega Andrade, as,
máquina mais top já trabalha. Se pegar uma Fujitsu, por exemplo, já é inverter com BLDC O dentro e Andrade, fora o e tal. Andrade falou aí que o ADC inverter da Hitachi, se não me engano, já tem 10 anos. É verdade, tem um tempão essa ADC. E eu me lembro até, Andrade, que eu cheguei a ver, eu não mexi, tá? Mas há muito tempo atrás eu cheguei a ver os VRF, a primeira geração de VRF da Hitachi, ainda com R22, compressor fixo, bastante compressor fixo, motores fixos de ventilador. Então, a geração foi mudando, né? Eu acredito que. E aí, mais uma vez, repetindo, então, o inverter veio para mudar o cenário, né, da tecnologia em Sim, função dos ar-condicionados, veio trazer eficiência energética. Então, para quem não sabe o sim, que é eficiência energética seria você fazer a mesma coisa, mas consumindo menos. Então, você tem uma máquina 9000 que consumia bastante, e agora você tem uma de 9 fazendo a mesma coisa, mas consumindo menos. Então, a eficiência sim, veio para isso, eficiência energética. E a gente trabalhando agora e olhando um pouco dessas placas, a gente vê como a evolução está andando muito rápido. Eu não sei se o senhor sim, tem placa aí que seja BLDC, chave de expansão eletrônica, válvula de expansão tem, eletrônica, tem tem, dela aí, e aí ela tem. começa a ter um conjunto de comunicação bem maior ainda, né? Porque Vou pegar. pegue lá, o EPROM de uma máquina que tem expansão eletrônica, que tem BLDC no condensador, que o próprio compressor por si só já é um BLDC. Então vocês vão perceber que a placa começa a expandir mais um pouco a questão da lógica de funcionamento. Por isso que a lógica de funcionamento empregada na Uma EPROM das plaquinha placas maior aqui tem que viabilizar todo o Fujitsu. funcionamento do circuito. E aí começa Sim, aquela loucura ou outra, você vai ver um EPROM dando problema, principalmente quando a máquina está carregada de itens a ser gerenciado. Expansão eletrônica, compressor, BLDC, enfim, uma série de coisas, fora as referências, né? Porque quem conhece a eletrônica sabe, a eletrônica tem entradas e saídas, né? Do sim, circuito, né? Os integrados, entradas sim, e saídas. Então, as sim, informações de entrada de sensores e tal, é que vai fazer com que ela se molde, né? Com a lógica de sim, funcionamento, para que ela funcione bem. E aí a gente vai ver sim. uma placa completa. Quem chegou agora foi Marlos, de Descomplicando a Climatização. Um abraço, Opa, Marlos. Aquele abraço. um grande abraço. Olha aqui, uma placa, não sei se nessa câmera ou na outra câmera, que essa é um pouco maiorzinha. Essa aqui Hum, já, já temos uma placa Fujitsu, né? Um pouco maior, já trabalhando com 18 mil. Ela só está sem o IPM aqui, está faltando o IPM. tô vendo. Co- Como é uma máquina de um maior porte, ó, você já tem duas pontes retificadoras, tá vendo? Já Retificadoras, né? para poder ajudar no fornecimento da corrente elétrica, né? Aumentar aquele que você falou dos capacitores, ó, já são três e grandão, já aumentou o tamanho dele. O filtro aqui, ó, já tem um porte maior, já um filtro de linha já para poder trabalhar com uma corrente maior. Aqui a gente está com o processador e você tem exatamente o que você falou, ó, o conector da válvula de expansão aqui. Aqui a gente tem Tô um vendo. conector para a válvula de expansão. E a gente tem vários conectores aqui, já usando um pouquinho mais de sensor, né? Porque como é uma máquina de maior porte, já requer um pouco mais de cuidado, o número de sensor já vai aumentando, né? Então ela já tem Sim, mais sim, alguma sim. um input, né, que você falou, né? São as entradas, né? O Verdade. microprocessador já começa a trabalhar com um pouco mais de entrada. Mas você vai achar a mesma coisa. Aqui a parte da fonte secundária, né? Que toda placa tem, normal, sem problema nenhum. Essa é uma Eu tô vendo placa aí uns já. filtros. Como é que chama? Filtro Toredal, é? Esse daí, Aqui, o tipo o de filtro. enrolamento dele pode ser chamado toroidal, é o tipo, essa é a construção física dele, né? Uhum. É aquele filtro mesmo para evitar a transiende, né, dos chaveamentos aí, não atingir a parte de fora. Aqui você tem um Essa transistor parte, para esse, IGBT. esse, esse, esse bicho aí, esse também é um filtro, né? Esse que pega no cabo aí. Aqui, Como é o nome desse? Sim, 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 sim. esse aqui é um ferrite que ajuda a Uhum. tirar a indutância do cabo. Todo cabo, quando cabo é condutor elétrico percorrido por uma corrente elétrica, ele produz um campo eletromagnético, né? Esse é um campo elétrico, Perfeito. né? Então, para você evitar as indutâncias parasitas e as capacitâncias parasitas,
se utiliza isso aqui. Porque você tem aqui o fio de comunicação muito próximo da Fujitsu aqui, ó. A Fujitsu ela sofre uma interferência muito grande. A gente pode até falar isso amanhã na comunicação, né? A gente vai falar, sim. Então, pessoal, inclusive o pessoal o pessoal vê isso aí, Ernesto, e aí tira isso aí quando vai fazer qualquer montagem e deixa fora, porque observando que não tem nenhum cabo ligado a ele, né? O cara tira esse negócio aí e joga fora, mas na verdade isso aí também faz parte da proteção, evitar ruídos, né? Ruídos da rede. Isso, e aí é um filtro, né? Um filtro ferrite, né? Ferrite, o pessoal fala. De ferrite, E aí acaba acontecendo aquele problema de comunicação que ninguém resolve. O cara não acha nunca. O cara saiu arrancando tudo, velho. O cara arrancou isso aqui, tá solto, isso aqui não serve, não. Então, por isso que a ideia da gente estar falando isso aí, seu Ernesto, é justamente orientar a galera a não mexer no que está quieto. Isso tem uma função, ele está aí por algum motivo. Tem. Muito importante, muito importante. Não pode vacilar com essas coisas, não. O senhor mostrou aí o conector da expansão. Cadê o conector do motor BLDC, né? Também nessa placa já é BLDC, né? Já é motor BLDC, tá aqui, o conectorzinho. Muito conector, sim. Pessoal, para quem não viu a live de BLDC, tem uma live salva no meu Instagram, lá no IGTV. Eu e o seu Ernesto falando sobre BLDC. Uma live completíssima, falando sobre os tipos de motor BLDC, tipo de teste. Cara, eu acho que foi uma das melhores lives, como está sendo a de hoje também. É bacana mesmo. E esse aqui, a Fujitsu está aqui. Aqui é a comunicação da Fujitsu, aquilo que nas outras máquinas você vê o fotoacoplador direitinho. Aqui os fotoacopladores estão dentro de um módulo, né? É um módulozinho de comunicação. Muito sensível, tem que tomar muito cuidado, não pode mexer nele que ele quebra, estilhaça todo, é terrível ele, tem que tomar bastante cuidadinho. Mas mesma coisa, aqui também usa aquele relé que você viu na Mideia, que você ficou perguntando do relé da Mideia, também tem aqui. Só que nesse caso aí, a gente não conecta cabo direto nele, ele é ligado à placa, né? Ele tá, mas aquele da placa da condensadora da Mideia, os terminais estão lá para cima, mas não vai nada conectado, só tá lá porque eles utilizaram o mesmo relé. Eu entendi. Para mim tinha conexão naqueles cabos, velho. Tá não, lá não tem. Na placa da condensadora, não. Ele faz o fechamento e leva, né? Ele faz o fechamento e leva. Esse aqui, ó. É a mesma, porque eles aproveitaram o relé. Aqui como é Fujitsu, né? A Fujitsu fez um relézinho mais bonitinho. Fez um relé e não fez com os terminais. E aí foi muito bom. Foi muito bom assim, a comparação de uma para outra, porque eu jurava que a gente colocava um terminal ali, mas não tem. Então, a outra coisa boa, sabe o que foi? Foi que o senhor mostrou o relé diferente, mas pode ser o mesmo. No caso de uma quebra desse relé, substitui pelo mesmo. Até é possível. Perfeito. Doutor, aí, sufoco, não tem, eu tô aprendendo eletrônica também, velho. É assim que funciona. E essa é a diferença da qualidade, né? Essa é a diferença. O PTC tá aqui, né? É a mesma coisa, é o mesmo esquema. Aqui é o PTC e aqui é o relézinho para fazer o soft start, mesma coisa. Agora você vê, né, o cuidado que a Fujitsu tem, né, a Fujitsu é melhor elaborada, né, toma um pouco mais de cuidado, né, como essa questão do relé, como essa questão... Inclusive é uma máquina mais cara, né, é uma máquina mais cara, mas ela tem mais proteções, a placa tem mais proteções, o compressor tem mais proteções, então acaba encarecendo um pouco mais. Encarece com razão, né, encarece com razão. O produto ele é bem melhor elaborado, realmente, né, isso... E produz uma economia, apesar da máquina ser cara, só que você vai economizar na conta de luz sua, porque é isso, é uma máquina que o motor interno é BLDC, o externo também é BLDC. Varia, então todos os motores... Tem expansão eletrônica, qualquer capacidade vem com expansão eletrônica. E não, a expansão eletrônica... As 9000 não, as 9000 são capilar, 9000 não, capilar só ainda, né? 12. Isso, então, a expansão eletrônica, ela facilita muito e ajuda no rendimento do equipamento, claro, porque ela consegue fazer um superaquecimento em tempo real, então ela consegue liberar a quantidade de fluido para o evaporador, exatamente o que é necessário naquele momento. Então, ele consegue fazer ali, através de sensores, essa lógica e abertura da expansão eletrônica para entregar. Inclusive, hora ou outra a gente faz uma live sobre expansão eletrônica.
Eu acho interessantíssimo a gente mostrar um pouco da expansão desse motorzinho, a questão da alimentação que ele recebe nessa, né, o motor de passo, né? Para quem não conhece, pesquisa aí. São dois modelos, um que trabalha com pulsos PWM e outro que trabalha com pulsos de passo, né? Tem dois Pronto, modelos. é um ótimo tema para a gente mostrar essa diferença aí na hora do teste, né? Eu acho bom. Fundamental é que realmente a válvula de expansão eletrônica ela veio para transformar, na verdade, um ar-condicionado pequenininho, comum, de dentro de casa, é exatamente um VRF para 10 andares, né? Então, uma maquininha dessa com válvula de expansão, ela é exatamente um VRF, não tem diferença nenhuma. Então, na hora que climatizou a sala, se ele é 12 mil, a sala climatizou, beleza, ele caiu lá para 2.000 BTU lá de consumo. A sala ficou gelada, permaneceu gelada, ele desliga, não precisa. A sala esquentou meio grau, 1 grau, ele aciona. Mas ele só funciona só com 500 BTU, pronto, já voltou a ficar na temperatura de set point, acabou. Então, é verdade. Quem propicia isso tudo? Válvula de expansão é o cara na história toda, realmente. Ernesto, apareça um pouquinho mais na câmera aí pra gente começar a tirar uns prints. Eu queria que a galera tirasse um print aí, tá? Tira um print e marca a gente lá no Stories. Informa o pessoal dessa live, porque essa live vai ficar salva, tá? O nosso amigo Nelson aí, que estava conversando, ele até falou, deixa salvo, vou deixar salva, tá? Depois eu tiro, eu vou colocar lá no YouTube, mas vai passar uns dias aí a live salva, beleza? Bate um print aí, marca a gente no Stories. Não esquece de salvar, de seguir o nosso amigo Decol, porque amanhã a gente tem uma live falando só sobre comunicação. Amanhã eu vou forçar o seu Ernesto a abrir o coração para ele mostrar esse circuito de comunicação, porque eu não quero mais ter dor de cabeça com comunicação na rua. Cara, não sei por que você tem. É fácil, cara, não tem, cara. Não, sabe o que eu tô falando, Zé Ernesto? Eu tô falando, sabe o quê? Porque eu sei o que é a rua, sabe? Eu sei que a galera sofre na rua, entendeu? Então a galera tá na rua e tá lá brigando com essa questão de comunicação e tal. E outra coisa que eu queria que a gente conseguisse falar era um pouco da avaliação de defeitos, sabe? Como o Andrade falou, a placa tá morta. Então, como é que a placa tá morta? Então, teria que seguir o passo a passo, a fonte primária, a secundária. Sim. Não é isso, seu Ernesto? Por exemplo, na placa do condensador aí, como é que o cara seguiria o circuito quando a placa não acende nada, não faz nada? Como é que é o passo a passo para encontrar até onde ela parou, interrompeu o funcionamento? Primeiro você tem que começar a ter uma ideia o esquema em blocos, né? Da placa, né? Ou seja, aquela entrada de alimentação, passando pelo filtro, você vai perseguir lá a tensão alternada passando pelo filtro todo, e aí ela vai chegar no bloco de retificação, né? Aí viu se está retificando, saiu 220, virou 220 contínuo, virou 310 lá nos capacitores, isso aí você tem que perseguir. Pô, já é um bom começo. Qual é o outro bloco que eu vou procurar agora? Fonte secundária, vamos lá no bloco da fonte secundária, vamos ver lá onde que está o chopper, onde que está o PWM, vamos ver o secundário desse transformadorzinho lá, vamos procurar as tensões. Toda a placa vai ter 15 volts, vai ter 12 volts, vai ter 5 volts, vai ter 3 volts, vai ter 1,8 volts. Isso varia um pouco de placa para placa, mas a maioria vai ter que ter isso aí, não vai ter jeito. Algumas têm mais, outras têm menos. Umas têm 3 e 1,8, outras só tem o 5, outras têm o 5 e o 3,3, mas todas elas vão ter isso aí. Você vai ter que procurar isso aí. Isso aí vai ter que estar existindo, isso é básico, é a alimentação. Para qualquer tipo de manutenção de qualquer produto eletrônico, eletroeletrônico, você tem que procurar. É claro, e lembrando, Andrade, que parece ser um cara muito experiente também, e eu gosto dessa pergunta dele, que eu acho que ele nos ajuda a falar um pouco mais sobre o assunto. E, olha, a questão é a seguinte, quando um equipamento, eu sempre digo aos meus alunos, olha, quando o equipamento não funciona, é a melhor coisa que tem. Porque é mais fácil de começar. É o mais fácil, cara. É o mais fácil. Começar. Porque você já vai direto na alimentação, velho. Você vai chegar já na alimentação, passou da alimentação, como é que vai? Vai passar pelo fusível, vai passar pelo transformador, vai passar. Então, cara, a linha é essa, tá? Inclusive, eu vou fazer até um vídeo de como começar a descobrir defeito, que acho que é muito massa. Não se desesperar, não adianta se desesperar. Tem um pouco de calma.
entender como funciona a máquina, e aí você vai seguindo a linha até chegar no defeito. A coisa começa a complicar quando você acha essas tensões todas que você estava procurando e mesmo assim está tudo parado, está tudo morto. Aí começa a complicar um pouco. Aí entra um pouco mais de informação. Aí, por exemplo, você tem que ir para cima de uma EEPROM, do microprocessador, ver se as alimentações estão chegando lá nele, ver se tem tensão de reset no microprocessador, ver se o oscilador do microprocessador está funcionando ou não. E aí você já tem que ter um pouco olha, mais de conhecimento. Aí o senhor começou a falar difícil e o senhor sabe que eu não sou muito dessa área. Tem que ir para a área de eletrônica, já tem um dia eu chego lá. Quando eu tiver assim, eu estou consertando placa já, virei eletrônico. Como diz nosso amigo Lawander, virei climatônico. Climatrônico. O Lawander quer transformar o mundo em climatônico. O mundo em climatônico. O problema é que não vai ter ninguém para instalar desse jeito. Se deixar o Lawander fazer o que ele quer, vai ficar sem instalador. As fábricas vão perder todos os instaladores. Aí vai ser difícil assim para a fábrica. Olha, o Wesley está dizendo, Neto, precisa ver a aula que o Ernesto me dá quando eu levo máquina, quando eu levo placa para ele consertar, para ele arrumar. O Wesley é terrível. Não sai daqui esse Wesley, é terrível. Eu acho que ele fica andando queimando placa por aí. Pessoal, e falar em queimar placa, eu queria até que o senhor mostrasse. Cuidado para não conectar fio no terminal errado. Não é isso, senhor? Os caras têm mania, hora ou outra, de pegar e inverter. Principalmente quem está iniciando, eu acho. Não é possível. Cara, observa direitinho como é que está a tua ligação, a comunicação, inverter a comunicação com a alimentação, você vai injetar 220 direto no circuito de comunicação. A maioria dos circuitos tem uma proteção. Não tem proteção para isso. Tem proteção para isso? Tem. A maioria tem. Alguns não, mas a maioria tem. A maioria consegue suportar bem você jogar a alimentação lá, errar e tal. Quando você só inverte LN, você perde a comunicação, perdeu a referência lá. Quando você joga uma das fases em cima, lá tem uns diodinhos, lá tem um circuito, está previsto já na maioria das placas hoje em dia, então não provoca grandes problemas. Agora, o que acontece muito é que o sujeito fica com erro de comunicação e traz para consertar, né? E está perdendo tempo. Fala, simplesmente estava errado. Eu já tive muito caso do sujeito... eu pergunto para ele, tá ligado direitinho? Tá, mas tá dando erro de comunicação. Você não inverteu nada? Não, tá tudo certinho. Só que quando a gente vai olhar de perto, na borneira tá uma coisa, e na placa tá outra coisa. Ele só se atentou ali 1, 2 e 3, está chegando no outro lá 1, 2 e 3. Mas da borneira para dentro da placa, ele não viu que está invertido ali dentro, né? Então é muito importante que olhe desde a placa até a borneira, até a máquina lá do outro lado, na outra borneira, e da borneira até a placa também, porque não é só a interligação da borneira. Às vezes alguém mexeu dentro antes de você e inverteu ou deixou solto. E aí se você não gasta um segundinho ali para dar uma verificada, você acaba comendo bola, né? À toa, né? Às vezes, né? Na grande maioria das vezes. Entendi. Deixa eu ver aqui uma coisa, seu Ernesto. Tem aqui o nosso amigo House, né? Help House. Tem uma placa de Fujitsu que desliga a menos de 1 minuto. Descobri que o motoventilador estava com defeito. Troquei a placa, e a placa continua desligando. Tá? Funciona 1 minuto, desliga uma Fujitsu. Aí ele descobriu que o ventilador estava com defeito, ele substituiu o ventilador, mas a placa continua dando o mesmo problema. Continua desligando. Mas como é que ele descobriu que era o ventilador, né? Só trocou direto o ventilador e continuou desligando? Como é que foi isso aí? Precisa entender. Seu Ernesto mora em São Paulo, tá? Ele está perguntando, onde é que são seu Ernesto? São Vicente, São Paulo. São Vicente, São Paulo, tá? Litoral. E, inclusive, entra no Instagram dele aí, tem todos os contatos dele, para quem precisar de conserto de placa. Envia para ele conserta a placa, retorna, tá bom? Instagram, Decol Eletrônica, Decol Eletrônica, beleza? Decol Eletrônica. Aí o nosso amigo Andrade, ele falou o seguinte, ó, fazer análise em placa em campo é bem desgastante, porque
requer tempo e paciência. Por isso que muitas vezes faz o famoso diagnóstico, troca a placa. Troca a placa, Troca a placa. É bem complicado mesmo, até pela situação, em alguns lugares que as máquinas se encontram, o sujeito tem que ficar pendurado por lá de fora de uma janela num 10º andar e etc e tal. E uma segunda questão que eu tenho visto muito, o pessoal está instalando muita máquina, as fábricas estão vendendo demais, e os caras postam as fotos aí no Instagram, em tudo quanto é lugar lá, olha que legal minha instalação, que linda ficou, e quando a gente observa a condensadora está lá em cima grudada no teto lá. Cara, condensadora grudada no teto, enquanto ela funcionar é ótimo, mas é a hora que ela dá defeito, toda inverter a gente tem que tirar a tampa de cima, cara. Como é que você vai tirar a tampa de cima se ela está grudada no teto, num beiral de uma laje, etc e tal? Gente, dá espaço para você montar. Se você tiver que voltar lá, um companheiro tiver que voltar lá, não vai conseguir desmontar a máquina, vai ter que descer o suporte, vai ter que desinstalar a máquina para poder fazer uma manutenção. Uma hora essa máquina vai ter que ser desmontada, vai ter que ser aberta, não vai ter jeito. Então, instalem a máquina com espaço para poder soltar as tampas, é muito importante. Verdade. Até Ernesto, você fazer o diagnóstico. O nosso amigo Happy House disse que testou o motor em outra, e aí viu que ele estava com defeito. Ah, beleza. Então, é Fujitsu que falou que é a máquina? Ah, daquela da Fujitsu, sim. Então, cara, é da condensadora? Me fala se é da condensadora. O defeito do motor pode ter provocado o defeito na placa. Da placa, então? O circuitinho da placa da Fujitsu de controle, é o controle de velocidade e o controle de feedback, são os dois últimos terminais lá, o 4 e o 5. Eles são muito críticos, eles dão muito defeito lá. Tem 2 transistores lá, DTA e DTC lá, que eles dão problema lá, precisa substituir. Além de alterações. Mas se o motor estava ruim, provavelmente deva ter provocado algum tipo de defeito na placa. Olha, você Ernesto, eu vejo que... Eita caramba, cadê o comentário aqui? Sumiu, cadê? Peraí. Eita. Poxa, tava com... Um comentário aqui, ó. É o Wesley falando, Neto, pergunta se Ernesto sobre o instalador. Ele não estava sabendo arrumar a placa e no final a máquina 220 e o infeliz estava ligando 110. Cara, ele viu isso aí. Ele estava aqui numa tarde aqui e o rapaz já tinha vindo de manhã, passou o dia inteiro. Ele veio umas 4 ou 5 vezes. Trazia as placas, era uma Samsung. Trazia as 2 placas, de dentro e de fora. Trazia aqui. Pô, tá com defeito, cara. Aí eu botava na bancada, ligava, não, tá funcionando tudo. Aí foi uma, foi 2, foi 3. Na 4ª vez, já eram umas 4 horas da tarde. Aí eu falei, não, tudo bem, cara, eu vou lá contigo. É aqui perto? É aqui perto. Aí eu fui lá com ele. Entramos lá. Aí cheguei lá, bom, para resumir a história, depois de resolver um monte de coisa que ele já tinha colocado e cortado e eu tive que refazer e não sei o quê. Aí... Bom, deixa eu medir a rede aqui. Aí medir, tem multímetro aí? Aí ele pega o multímetro, quando pegou o multímetro já caiu a ponta de prova, solta. Aí, cara, você tem um multímetro, cara? Tá bom. Aí descasquei o fiozinho, vou tentar, cadê as pilhas? Tá estragado. Falei, cara, tem um multímetro, cara. Não faz isso, cara. Mas voltei aqui na oficina para pegar o multímetro para voltar lá. Aí quando eu meço a rede, adivinha? Tava em 110 a rede. Não tinha 220 na tomada. Aí foi isso. O cara passa o dia inteiro tentando consertar a máquina, xingando o inverter, que o inverter é uma porcaria, que o inverter não presta. Mas no final o cara tá tentando ligar uma máquina 220 em 110. Não vai funcionar mesmo, né? Não tem jeito. Então... Verdade. Mas pessoal, tem que ter carinho a nas gente, coisas. a gente valeu mesmo. É da condensadora da Fujitsu, tá? O nosso amigo House falou que é da Fujitsu. Tá? Então, condensadora. Cara, pode ser que o motor tenha provocado defeitinho lá no circuito, muito provavelmente. Mas é assim, se o motor não liga, o que acontece? A máquina funciona tudo, dispara o compressor e aí, alguns minutinhos, ele desliga, dada a falta do ventilador aí, né? Então, muito provavelmente, você está com problema na placa lá, precisa consertar. Né? Não tem jeito. Esse Andrade quer tirar onda. Olha, Andrade, tu quer tirar onda.
Ele mandou fazer um jump para 2 borneiras para ter 110 nas duas. Não, é brincadeira, viu, cara? Não fala pra tu. Não, Pessoal, ó, não, foi você um não sabe prazer. como é que era o 110. Deixa eu contar como é que era o 110. Aí eu falei, escuta aqui, era uma extensão, né, que vinha lá dentro da casa. Aí eu falei, escuta, É. mas por que tá 110 aqui? Não, mas minha avó falou que era 220 aquela tomada. Tá bom, não? A avó desenrolada, não. Mas, mas tem jeito, Pessoal, né, ó, cara? foi um prazer. Nós estaremos com amanhã às 19h30 com o seu Ernesto e a gente vai falar sobre circuito de comunicação. E aí vamos falar sobre as diversos tipos de comunicações, né? E Sim, alguns modelos e fabricantes, tá? Então, nós vamos estar aqui novamente. Na sexta-feira estaremos de novo aqui. A gente está elaborando o tema da sexta-feira, mas amanhã é comunicação. O seu Ernesto vai abrir o coração para nos ajudar aí com a comunicação, tá? Help E eu House, vou pedir Help House, tá ainda Help falando da House, né? máquina. É longe, é isso que ele falou que é Palmas que ele mora aí, que ele escreveu aí? Eu não Rapaz, sei, é Palmas, ó, é Palmas, ó. Obrigado mesmo, é. se ainda morar em São Paulo, aí, mas mora em Palmas, acho Em que moro em Palmas. Palmas, Tô Tocantins, agora. agora. Ele morava em Rapaz. São Paulo, ele morava em São Paulo. Mas veja aí, cara, ó, Então, eu não sei se você a entende live, de a live, eletrônica ou não. a Tem live que vai ficar ajeitar. salva, a live vai ficar salva, mas amanhã eu acho que vai ser um show de outra live aí. Eu espero que amanhã a gente consiga fechar em 1 hora. Outra coisa que eu aprendi do Instagram, quem não sabe tá na live, tem uma interrogaçãozinha aqui do lado do comentário, tá vendo? Interrogaçãozinha, que É, faz a pergunta e eu consigo colocar na tela. Eu não sabia disso. Valeu aí. é. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí, ó. Muitos fabricantes não são totalmente inversos. Naquela hora que a gente tava falando sobre BLDC, outros Verdade, não, outros tem verdade. verdade. Aí, ó, tem outra aqui, ó. Que horas é a live, né? Que horas a live? Amanhã é Sim, 19h30, tá? 19. 19h30. Em A live é ponto, 19h30. Deixa eu em ver aqui, ó. ponto. Morei 25 anos em São Paulo, ele disse. House, tá? Show! Caramba, foi pra longe. Obrigado vocês de coração, ó. Happy House, valeu. Bota no correio aí que a gente é que é caro, né? Vem correio tá uma nota preta também, né? Pra mandar uma placa dessa Tem pra que, cá, é tem tristeza, que viu? ver. Às vezes vale a pena, às vezes não vale, né? Tem que É, ver, ó. é. Marlos me enviou como é? Marlos me enviou como pôr na Ah, tela. Ah, como sim, pôr sim, na sim, tela. sim. Verdade. Foi o Marlos Verdade. E que eu falou. aprendi agora a colocar na tela também, tá? Acho que não tinha na última Caramba. vez que eu fiz live. Ah, Pessoal, 23. amanhã eu já vou colocar nos stories aí umas coisas nos meus stories e vou botar um marcador. Vai lá no marcador e clica Ô, lá e mete ô, bronca. deixa eu falar pra esse Help House aí. Help House, usa filtro ACTPM aí, essa máquina aí? Depois você fala pra mim, você escreveu aí que é 23 mil, as 23, 24 mil, usa filtro ACTPM aí. Muitas vezes o problema do ventilador é no filtro ACTPM, viu? Bom, é Não bom mesmo. é da condensadora, é no filtro ACTPM. Dá uma cuidada nisso aí, dá uma presta Ó, ele atenção tá nisso. dizendo que usa, viu? Usa sim. Ah, então tô para falar para você que muito provavelmente você talvez esteja com problema no filtro ACTPM aí, precisa dar uma verificada. O Cara, Wesley tá muito dando massa. risada que ele já viu o neguinho apanhando com esse É, negócio aí. parabéns a todos. Valeu, Wesley, valeu. Valeu, Divulga Wesley. aí, tá? Eu vou divulgar lá no meu Insta, no meu Story, seu Ernesto também. E o Tamo pessoal, quem junto. não segue ainda, Decol Eletrônica, vai lá, velho. Segue o nosso amigo Ernesto, da Decol, porque vale muito a pena. Acho que todo conteúdo é válido, tá? Então, vamos correr atrás e vai dar certo. Valeu? Boa noite a todos. 58 minutos, acho que já está terminando mais uma vez. E um Show. abraço a todos mesmo. Eu queria Valeu. agradecer demais a presença e envia perguntas aí. Manda pergunta no direct aí do seu Ernesto. Manda pergunta no Sim, meu direct, porque amanhã a gente mete bronca, tá? Comunicação. sim. Quem quiser enviar pergunta de comunicação, manda para cá. Manda para cá, que a gente vai correr atrás, beleza? E todo o material que Beleza. eu tiver, eu vou colocar lá meu grupo do Telegram, tá? Meu grupo do Sim, Telegram tem na minha bio aí, entrar no grupo do Telegram. E aí, se eu sim. vou conversar com o seu Ernesto me passa algum material. Eu tenho algum material já de testes e tal. Já coloco lá no grupo uns PDF. Vai ser massa, beleza? Beleza. Um abraço, seu Ernesto. Fechou. Boa noite, muito obrigado.
Boa Oi. noite. Eu que agradeço. Zé Cavalo, aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Grande Zé Cavalo. Um abraço. Tô encerrando. Deixa eu ver aqui. Desligue aí. Agora eu não sei nem mais encerrar. Tá faltando só 8 segundos. Vai acabar.